Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 10. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10. Vou fazer a leitura do 38 até 42. Lucas, capítulo 10, versículos do 38 ao 42. O título é Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Até aqui. Vou começar falando da cidade, a cidade de Betânia. Era uma cidade muito simples. Não havia nada de especial que fosse capaz de chamar a atenção para aquela cidade. Não era um centro comercial e não havia em Betânia concentração de artesãos, de peregrinação religiosa, nada disso. Não era nem mesmo terra natal de nenhuma pessoa importante. Mas para Jesus, Betânia era especial. Ali moravam seus amigos, os irmãos Marta, Maria e Lázaro. Betânia era um pequeno vilarejo que ficava na encosta oriental do Monte das Oliveiras, a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Betânia era importante porque ali moravam os amigos de Jesus. As irmãs Marta e Maria. Tá, evangelista, mas por que Marta e Maria e não Maria e Marta? A preferência na ordem dos nomes pode indicar que Marta era a mais velha, provavelmente a pessoa responsável pela casa. Maria era a mais nova. Assim, considerando o sistema patriarcal dos judeus, possivelmente Marta fosse uma viúva que liderava o seu lar. Aqui no Brasil, ultimamente, nas estatísticas, vem mostrando um aumento significativo de mulheres que comandam a sua casa. Mulheres que são sozinhas, ou viúvas, ou mães solteiras, mas que vivem e lutam para manter os seus lares funcionando. Elas se tornam responsáveis pelo sustento e pela manutenção, às vezes pela omissão, pelo abandono, e outras vezes porque tem maridos irresponsáveis e incapazes de assumir os papéis que lhe cabem no lar. São as viúvas de maridos vivos. Provavelmente não era esse o caso de Marta, mas tudo indica que ela era quem liderava a sua casa. Marta e Maria eram irmãs, mas muito diferentes uma da outra. Elas viam o mundo de forma tão diferente que eram capazes de reagir de forma oposta ao viverem uma mesma situação. Marta era uma mulher prática, realizadora, daquelas que começa e termina aquilo tudo o que faz. Marta sabia que certas coisas que precisam ser feitas não devem ser adiadas. A vida fica melhor quando tudo está no seu devido lugar. Marta não era dada a muitas surpresas. Seus dias eram planejados com antecedência. Rotinas são cansativas, mas são necessárias. Maria era do tipo contemplativa, emoção à flor da pele.
Maria era capaz de esquecer da vida se alguém começasse a contar as suas dores e alegrias. Para Maria, cada dia era um novo dia e podia trazer novos acontecimentos, mesmo ali no vilarejo de Betânia. As rotinas não eram o seu forte. Além do mais, havia muitas pessoas precisando de alguém do lado para ajudá-las. Logo depois dessa passagem de Marta e Maria, vou falar onde eu estou acostumada a ler. Em João, capítulo 11, 1 ao 45, é relatada a morte de Lázaro. João conta a história da morte de Lázaro, irmão de Marta e Maria. Esse é um relato impressionante sobre a reação das duas irmãs. Depois de usar os escassos recursos de que a medicina dispunha naqueles dias, Marta e Maria mandam avisar a Jesus que Lázaro estava doente. E ao receber a notícia, ele fica lá, ele continua no mesmo lugar. Jesus não vai encontrar Lázaro porque as irmãs mandaram avisar ele. Elas sabiam que Jesus poderia ir lá e fazer além das tentativas frustradas dos médicos. Ao receber a notícia, Jesus diz aos discípulos que Lázaro está morto, mas que iria despertá-lo. Quando ele chega em Betânia, Lázaro estava morto já há 4 dias. E como a gente viu, era uma distância de 3 quilômetros. Não demorava um dia para ir lá. Não demorava meio dia para Jesus chegar até onde Lázaro estava. Marta e Maria estavam arrasadas com a morte do irmão. Provavelmente ele era o mais novo. João diz que muitas pessoas foram visitar as duas para consolá-las a respeito da morte do irmão. É nesse cenário que chega a notícia de que Jesus estava chegando à vila. E aí é que vem a reação das duas irmãs. Marta, quando ela soube que Jesus vinha, ela saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Marta não pôde esperar. Ela sabe por qual caminho Jesus está chegando. Ela viu o seu irmão adoecer, tomou as providências necessárias e ainda assim viu a doença se agravando. Tomou a iniciativa de mandar avisar Jesus e ainda assim o seu irmão morreu. Por que as coisas não estavam funcionando como deveriam? Ela não podia esperar. Ela correu ao encontro do mestre. Maria não tinha força para reagir. Seu coração estava partido. O irmão que ela tanto amava se foi. Ela ficou ao lado dele durante toda a enfermidade. Fazia compressa para passar na testa, fazia chazinho, dava o chazinho que a Marta fazia. Ficou do lado dele acompanhando noites em claro e ficou ali acompanhando a agonia do irmão dela. Não está escrito na Bíblia, isso é por conta da minha imaginação. É o que eu faria no lugar delas. Mas ele se foi. Ele morreu. Maria não conseguia se mover. Ficou sentada em casa esperando. Marta saiu em busca de Jesus. Se alguém podia resolver tudo isso, era Jesus. As coisas não estavam funcionando bem, mas Jesus podia colocar tudo no seu devido lugar. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas
mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Ela conhecia o Mestre, sabia dos milagres que ele já tinha feito, e sabia que bastava uma oração de Jesus ao Pai. Mas para Marta, naquele momento, o amigo Jesus era apenas um meio para pôr ordem no caos que tomava conta do mundo dela. Jesus naquele momento era só o amigo. Não era o milagre, era o amigo. Jesus tenta consolar Marta, dizendo que Lázaro voltaria à vida. Ela entra numa discussão teológica sobre a ressurreição, que ia acontecer no último dia, e ela sabia disso. Jesus tenta explicar novamente para Marta. E diz para ela: eu sou a ressurreição e a vida. Marta, esqueça seu irmão, esqueça a sua vida organizada e certinha, acalme seu coração. Jesus disse para ela: sou eu que levanto os mortos e dou a eles uma nova vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra como qualquer outro, viverá novamente. Maria ainda estava em casa. Aí Marta fala com a irmã de pertinho e diz: Jesus está te chamando. Maria não tem força, está lá prostrada, sentindo a dor pelo irmão. Mas ela levanta e corre ao encontro de Jesus, que ainda não tinha entrado na cidade. As pessoas que estavam ali consolando Maria foram junto com ela, correndo atrás dela, pensando que ela tinha ido chorar no túmulo do irmão. Quando Maria chegou no lugar onde estava Jesus, quando ela viu ele, ela não abraçou ele, ela se prostrou aos pés dele, ela se jogou aos pés do Senhor. E disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo ela chorar, e os outros que tinham ido atrás dela, agitou-se no seu espírito, se comoveu, e Jesus chorou também. Foi o lamento daquela mulher, abraçada aos pés dele, que fez ele chorar. Ele chorou pela dor que todos ali estavam sentindo. Ele sabia o que ele ia fazer, mas ele chorou pela dor do que os outros estavam sentindo, pela dor que os outros estavam passando. Certa vez, Jesus e os discípulos chegaram em Betânia e imediatamente foram acolhidos por Marta, Maria e Lázaro. Essa é uma outra boa ocasião para conhecer um pouco mais sobre Marta e Maria. Marta sabia o que fazer. Visitas em casa significa mais dedicação para que tudo esteja em ordem. Ela não podia admitir que Jesus tivesse uma má impressão da sua casa, que as refeições não fossem especiais, ou que algum dos visitantes não tivessem as suas necessidades atendidas. Por isso Marta trabalhava duro. Maria não tinha dúvida, não perderia nem sequer uma das palavras de Jesus. Ela se sentou ali aos pés do Senhor para ouvir ele falar sobre o reino de Deus. Maria queria ouvir sobre as curas que ele tinha realizado, sobre as perguntas dos fariseus e as respostas que Jesus tinha dado. Maria queria ver, através das palavras de Jesus, tudo aquilo que Deus estava fazendo. Duas maneiras diferentes de ver o mundo, dois jeitos diferentes de enxergar a vida. Marta se sentiu injustiçada. E realmente não é justo. Enquanto ela trabalha duro para fazer tudo perfeito, Maria estava lá sentada ouvindo Jesus. Depois de planejar o que ela iria dizer, ela toma coragem e vai lá reclamar com Jesus. Marta, agitada de um lado para o outro, ocupada com tanto serviço,
Então se aproximou e disse: Senhor, não te importas que minha irmã fique aí sentada ouvindo o Senhor e me deixe lá sozinha, trabalhando, fazendo tudo sozinha? Manda ela vir me ajudar. Isso não é um apelo emocional. Ao mesmo tempo em que ela pede Jesus por justiça, Marta revela o seu desejo de que a irmã seja igual a ela. Há muitas coisas para providenciar até que tudo esteja do jeito que deve estar. E Maria precisa me ajudar nisso. É isso que ela pensava. Agitada, correndo de um lado para o outro, cheia de coisas urgentes, sem tempo para ninguém, talvez nem mesmo para ela mesma. Marta não podia parar, nem ver ninguém parar. Maria não retruca. Ela não tem nada a dizer. Maria continua ali quietinha. Talvez Marta estivesse certa. A própria Maria, por diversas vezes, já devia ter se sentido culpada por não ser como a sua irmã. Diversas vezes Maria pode ter se perguntado se algum dia ela seria tão esforçada e dedicada como a irmã dela. E às vezes ela se sentia culpada por não ser como a Marta. Mas Maria não disse nada. Afinal, Marta falou com Jesus. Eu imagino que quando Jesus respondeu a Marta, ele estava meio que sorrindo. Ele afirmou: Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas, entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Você sabe por que anda ansioso, anda ansiosa? Você sabe o motivo da sua inquietação? Está preocupado com tantas coisas, sua vida consumida em tanta atividade, tão exigente em cada uma delas que sua alma fica perturbada. Não são necessárias tantas preocupações. A vida pode ser mais simples. Na verdade, apenas uma coisa é necessária para viver uma vida que rende louvor a Deus. E a Maria fez a escolha certa. Parecia injusto que Marta trabalhasse duro e Maria estivesse ouvindo Jesus. Mas ambas haviam tomado essa decisão. Se Maria havia tomado a decisão de estar com Jesus, Marta tomou a decisão de se dedicar às suas atividades. O texto não diz que Maria não fez nada. É provável que ela tivesse cumprido as suas tarefas do dia já. Mas, para Marta, isso não bastava. Tinha que fazer sempre mais e mais e mais. Era preciso ir além e provar para a cidade inteira de Betânia que elas eram capazes de fazer tudo o que fosse necessário para Jesus, para as visitas. Mas, para que tudo isso? Maria escolheu a boa parte. Por que escolher a parte mais difícil? Marta ou Maria? Aqui hoje eu sei que existem Martas e existem Marias, no sentido de muitas tarefas, e aquela que sabe fazer suas tarefas e deu tempo para Deus. Há as Marias que querem ser Martas e há Martas que querem ser Marias. Pessoas muito atarefadas que querem deixar de ser tão atarefadas e pessoas que são como Maria, mais sossegadas, que se sentem culpadas por não fazer tantas coisas como Marta fazia. Depois de ouvir um pouco da vida dessas duas mulheres, podemos ser tentados a condenar a Marta e absolver Maria. Mas não podemos deixar de aprender essas lições preciosas com essas duas. A vacina contra esse
erro é olhar para Jesus. O Senhor ama tanto Maria quanto Marta. Ele escolheu ambas para serem suas amigas. O apóstolo João registrou bem isso. Em João 11:5 ele diz: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, Maria não precisa ser igual a Marta. Não precisamos ter sentimento de culpa apenas porque somos diferentes uns dos outros. O mundo em que estamos é o mundo de Marta, mas não podemos ceder à tentação de correr, porque o coração da gente não suporta. O mundo hoje é mundo de Marta. Você tem que estar trabalhando de manhã, de tarde, de noite. Está fazendo sempre alguma coisa, tem que estar produzindo. Se você não está produzindo alguma coisa, te chamam de vagabundo. Se você não está produzindo alguma coisa, te chamam de pessoa à toa. Aquela mulher à toa, aquele rapaz é à toa, aquele homem é à toa, não faz nada. Só porque olham para você e você está sentado brincando com seus filhos, você é à toa, não tem nada para fazer. Só porque olham para você, você lendo um livro, você é à toa, não tem nada para fazer. Porque olham para uma mulher sentada e logo falam, em vez de caçar uma trouxa de roupa para lavar, fica ela sentada conversando. Não precisamos nos sentir culpados por tirarmos um tempo para ler um livro, para brincar com os nossos filhos, para conversar com o vizinho. Não precisamos nos sentir culpados por nada disso. Essas pessoas que vivem como Marta têm que ter cuidado com o seu jeito de ver o mundo. Quando a vida começa a se tornar uma sequência interminável de tarefas a serem cumpridas, quando acha que vai conseguir controlar tudo, quando o limite da exigência consigo mesmo e com os outros é extrapolado, quando as pessoas se tornam meros instrumentos para alcançar resultados, então está na hora de ver o mundo de um outro jeito. É preciso voltar aos pés de Jesus e ouvir novamente as suas palavras, reencontrar as prioridades da vida, amar as pessoas ao seu redor, aprender a chorar aos pés de Jesus, reaprender a confiar nele. Como disse o nosso maior mestre, Marta, por que andas tão ansiosa? Uma coisa só basta. E qual é essa coisa? A presença do Espírito Santo. É a única coisa que nos basta. É a melhor coisa que nós temos. E é o melhor que nós podemos fazer. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Largamos tudo e viemos aos pés de Jesus. É o que Deus quer de nós. É o que nós precisamos fazer. Às vezes os horários de trabalho não condizem com os horários do culto, mas nem por isso você vai deixar de estar aos pés de Jesus, porque quando você estiver no seu quarto, você vai ler a palavra, você vai estar na presença do Senhor em oração e lendo a palavra. O que você não pode deixar é de fazer isso, se prostrar aos pés do Senhor. Amém?